Você já se perguntou por que a sua vida parece tão cheia de obstáculos e desafios? Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis e se sentindo sem saída. Mas e se eu te dissesse que tudo isso faz parte de um plano maior? Sim, Deus já traçou um propósito grandioso para a sua vida. E Ele não apenas deseja que você supere essas dificuldades, mas que você viva em total vitória. Parece impossível? Então fique comigo até o final deste vídeo, porque você vai entender que o que Deus tem para você vai muito além do que você pode imaginar. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, criou você com um propósito específico. Ele não apenas te colocou neste mundo por acaso. Você é uma peça-chave em seu plano perfeito. Em Jeremias 29:11 ele diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Veja, desde antes de você nascer, Deus já tinha um plano especial para a sua vida. Um plano que envolve não apenas sua salvação, mas também a sua vitória em todas as áreas: espiritual, emocional, física e até mesmo material. Mas talvez você esteja se perguntando: se Deus planejou uma vida vitoriosa para mim, por que então estou enfrentando tantas lutas? Essa é uma pergunta justa, e é exatamente o que vamos começar a desvendar agora. O fato de você estar enfrentando desafios não significa que Deus não esteja no controle. Pelo contrário, esses desafios podem ser a forma de Deus te preparar para algo muito maior. Pense por um momento. Quando um atleta treina para uma competição, ele enfrenta desafios diários. Cada treino é intenso, cansativo e muitas vezes doloroso. No entanto, tudo isso faz parte de um plano para que ele alcance a vitória. Da mesma forma, Deus está moldando você, fortalecendo sua fé e preparando o caminho para que você alcance o que Ele já planejou para a sua vida. Pergunte-se: você está pronto para confiar nesse plano? Está disposto a enxergar além do agora e acreditar que as lutas de hoje são a preparação para as vitórias de amanhã? Não saia daqui, porque nos próximos minutos você vai entender como Deus usa cada detalhe da sua história para transformar derrotas aparentes em vitórias gloriosas. Talvez você esteja pensando: mas por que Deus permitiria que eu passasse por dores e dificuldades se Ele já planejou uma vida vitoriosa para mim? Essa é uma pergunta legítima, e a resposta pode transformar completamente a forma como você encara os desafios da sua vida. Deus nunca prometeu uma vida sem lutas, mas Ele prometeu estar com você em cada batalha. Em Romanos 8:28, a Bíblia nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Note que esse versículo não diz que todas as coisas serão fáceis ou agradáveis, mas sim que todas elas, até mesmo as dificuldades, estão trabalhando para o bem dos que confiam no Senhor. As lutas não são sinais de que Deus te abandonou. Na verdade, elas são sinais de que Ele está te preparando para algo maior. Quando enfrentamos desafios, temos a oportunidade de crescer, de amadurecer e de nos aproximar mais de Deus. Pense em personagens bíblicos como José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e passou anos na prisão antes de ser colocado como governador do Egito. Você acha que José conseguia enxergar o plano de Deus enquanto estava preso? Provavelmente não, mas ele continuou confiando, e no tempo certo Deus transformou sua humilhação em exaltação. Agora olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você já enfrentou situações que pareciam impossíveis de superar, mas de alguma forma você conseguiu sair delas mais forte? Isso não foi por acaso. Deus está te moldando, te fortalecendo e te capacitando para viver o plano que Ele tem para você. Mas para que possamos viver essa vida vitoriosa, há algo que precisamos entender. A vitória que Deus planejou para nós não é construída com base em nossas próprias forças, mas sim na dependência total dEle. Em João 15:5, Jesus nos lembra: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se você quer viver essa vida vitoriosa, o primeiro passo é reconhecer que sozinho você não consegue. Você precisa estar conectado a Deus, buscando sua presença diariamente, confiando na sua palavra e entregando seus caminhos a Ele. Quanto mais você se aproxima de Deus,
mais claro o plano dele se tornará na sua vida. Agora reflita comigo. Quais áreas da sua vida você ainda está tentando controlar com suas próprias forças? Que medos ou dúvidas têm te impedido de confiar plenamente no Senhor? Pense nisso. Vamos falar sobre como dar passos práticos em direção à vida vitoriosa que Deus planejou para você. Agora que você já entende que as lutas fazem parte do plano de Deus e que a vitória depende da sua conexão com Ele, é hora de dar passos práticos rumo à vida vitoriosa que Deus planejou para você. Mas antes eu quero que você pense nisso. O que significa para você viver uma vida vitoriosa? Será que é ter bens materiais, saúde, família unida? Embora todas essas coisas sejam bênçãos maravilhosas, a verdadeira vitória começa no seu interior, no relacionamento entre você e Deus. A vitória que Deus planejou para você não é passageira, mas eterna. Em 1 João 5,4 está escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso significa que a fé é a chave para desbloquear o plano de Deus na sua vida. Sem fé você não consegue enxergar além das circunstâncias. Sem fé você não consegue acreditar que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Mas como fortalecer essa fé? O primeiro passo é confiar na palavra de Deus. A Bíblia é o manual da sua vitória. É nela que você encontra promessas como: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. E maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Ler e meditar na palavra é essencial para renovar a sua mente e fortalecer o seu espírito. Outro passo importante é a oração. Orar é mais do que pedir. É se conectar com Deus, abrir o coração e permitir que Ele fale com você. É na oração que você encontra paz, direção e força para continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Pergunte-se: como está sua vida de oração? Você tem separado tempo para estar na presença de Deus? Além disso, é fundamental que você aprenda a depender completamente de Deus. Muitas vezes, achamos que podemos resolver tudo sozinhos, mas a verdade é que, sem Deus, nossos esforços são limitados. Provérbios 3:5-6 nos aconselha: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Lembre-se também de que Deus trabalha através de obediência. Às vezes, Ele pode te pedir para tomar atitudes que desafiem sua lógica ou conforto, mas é exatamente nessas situações que sua fé é testada e fortalecida. Assim como Pedro precisou confiar em Jesus para andar sobre as águas, você também precisa confiar para dar passos ousados em direção ao plano que Deus tem para você. Agora faça uma pausa e reflita. Que passos concretos você pode dar hoje para fortalecer sua fé e se alinhar ao plano de Deus? Talvez seja ler a Bíblia com mais frequência, orar mais, ou até mesmo entregar a Ele algo que você tem segurado por medo. Agora vamos falar sobre como identificar e superar os inimigos da sua vitória para que nada te impeça de viver o plano que Deus preparou. Agora que você já sabe como fortalecer sua fé e se aproximar do plano de Deus, é importante identificar os inimigos que podem tentar impedir você de viver a vida vitoriosa que Ele preparou. Afinal, a jornada para a vitória não é isenta de desafios e oposições. O próprio Jesus nos alertou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um dos maiores inimigos da sua vitória é o medo. O medo é a arma que o inimigo usa para paralisar sua fé e te fazer desistir. Quantas vezes você já se viu pensando: e se eu não conseguir? Ou e se tudo der errado? Esses pensamentos não vêm de Deus. Em 2 Timóteo 1:7, a Bíblia nos garante: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, o medo não é seu companheiro. Ele é um adversário que precisa ser vencido pela confiança nas promessas de Deus. Outro inimigo que pode bloquear o plano de Deus na sua vida é a dúvida. Quando você começa a questionar o poder e os propósitos de Deus, a sua fé enfraquece. Tiago 1:6 nos ensina que quem duvida é como uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Mas veja bem, Deus não se irrita com suas dúvidas. Ele quer que você as leve até Ele. Pergunte, busque respostas na palavra
e permita que o Espírito Santo fortaleça a sua confiança. O desânimo também é um grande adversário. Talvez você esteja esperando há muito tempo por uma promessa de Deus e ainda não tenha visto nada acontecer. A espera pode ser difícil, mas lembre-se, Deus nunca chega atrasado. Em Isaías 40:31 está escrito: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Portanto, não permita que o desânimo te desvie do plano de Deus. Além desses, o pecado é outro inimigo que precisa ser vencido. O pecado nos afasta de Deus e nos impede de ouvir sua voz. Em Hebreus 12:1, somos incentivados a nos livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para que possamos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Mas aqui está a boa notícia. Quando você confessa seus pecados e se arrepende, Deus está sempre disposto a te perdoar e te colocar de volta no caminho. Por último, precisamos falar sobre a influência negativa de outras pessoas. Às vezes, estamos cercados por pessoas que nos desmotivam, que plantam dúvidas e que nos afastam de Deus. É importante discernir quem são essas pessoas e buscar cercar-se de quem te incentiva na fé. Em Provérbios 13:20 somos aconselhados: "Ande com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano." Então reflita: quais desses inimigos têm tentado roubar a vitória que Deus preparou para você? Medo, dúvida, desânimo, pecado ou más influências? Identifique o que está te impedindo e tome a decisão de enfrentar esses inimigos com fé e coragem. Agora vamos falar sobre como viver plenamente a vida vitoriosa que Deus planejou para você e sobre os frutos que essa vitória pode gerar, não só na sua vida, mas também na vida das pessoas ao seu redor. Agora que você já identificou os inimigos que podem tentar impedir sua vitória, chegou o momento mais importante: entender como viver plenamente a vida vitoriosa que Deus planejou para você. Essa vida não é apenas sobre bênçãos materiais ou conquistas visíveis, mas sobre experimentar a paz, a alegria e o propósito que só Deus pode oferecer. Viver a vitória de Deus começa com uma atitude de entrega total. Isso significa deixar de lado o controle que você tenta exercer sobre tudo e confiar que Deus sabe o que é melhor para você. Provérbios 16:3 nos orienta: "Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos." Quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, Ele toma conta de cada detalhe. Mas essa vitória também exige perseverança. Não é porque Deus planejou algo para você que tudo acontecerá automaticamente. Assim como um agricultor precisa plantar, regar e cuidar da terra antes de colher os frutos, você também precisa agir com fé, obedecer à palavra de Deus e não desistir, mesmo quando as coisas não saem como você esperava. Além disso, viver uma vida vitoriosa significa impactar a vida de outras pessoas. Sua vitória não é apenas para o seu benefício, mas para que você seja um canal de bênçãos. Em Mateus 5:16, Jesus diz: "Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus." Quando você vive o propósito de Deus, outras pessoas são inspiradas pela sua fé, sua coragem e sua determinação. Você já parou para pensar que Deus pode estar te preparando para ser um exemplo na vida de alguém? Talvez o que você está vivendo hoje sirva para fortalecer a fé de outras pessoas no futuro. As suas lutas, quando entregues a Deus, se transformam em testemunhos poderosos de que Ele é fiel. Outro ponto essencial é a gratidão. Mesmo que você ainda não tenha alcançado tudo o que espera, é importante agradecer a Deus pelo que Ele já fez e pelo que ainda vai fazer. A gratidão abre portas e te aproxima ainda mais do coração de Deus. Como diz 1 Tessalonicenses 5:18, "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." Por fim, lembre-se de que a maior vitória que Deus tem para você não está apenas aqui na terra, mas na eternidade. A vida vitoriosa começa agora, mas ela se completa na promessa de vida eterna com Deus. Em João 14:2-3, Jesus nos garante: "Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei
e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então reflita: você está pronto para viver essa vida vitoriosa, com confiança em Deus, perseverança e gratidão? Está disposto a ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas? Se a resposta for sim, dê hoje mesmo o primeiro passo. Ore, confie e siga em frente, porque Deus já traçou um caminho de vitória para você. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal Fé Contemplada para acompanhar mais mensagens como esta. Deixe seu comentário contando como você deseja viver a vida vitoriosa que Deus planejou para você. Sua participação é muito importante para nós. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.